Então hoje nós vamos começar uma parte muito legal que é das equações de segunda ordem. E aí a gente pode ficar meses discutindo sem resolver nenhuma equação, porque tem muita álgebra linear envolvida nisso e outras coisas também. Então o que eu vou fazer é o seguinte, hoje eu queria fazer o seguinte, separar em 3 partes, em que primeiro eu vou resolver uma equação de segunda ordem, que vai ser uma equação diferencial ordinária, linear, homogênea, de segunda ordem, com coeficientes constantes, tá? Não vamos nos preocupar agora em definir muito bem o que é isso, nem estudar muito bem as propriedades disso algebricamente e tal. O que eu queria fazer era pegar uma equação, resolver e deixar 2 exercícios aí para vocês, tá? Algo assim. Depois a gente faz uma pausa nisso para ver como é que resolve equações do segundo grau quando o discriminante é negativo, que envolve números complexos, que eu não falei sobre isso naquela aula, naquele vídeo que eu postei, né? E na terceira parte nós vamos ver como resolver mais um caso dessas equações de segunda ordem com coeficientes constantes também, lineares, tá? Então, seria ir direto mais ir direto ao assunto. Não se preocupem com esse nome gigante, tá? Porque esse nome gigante é justamente para simplificar. Porque quando é muito específico, aí simplifica mais, geralmente. Ok? Só uma curiosidade, pessoal, no evento que eu fui, tinha a presidente da Sociedade Brasileira de Física, estava lá. Curiosidade. Gente boa ela. Esqueci agora o nome dela. Enfim, curiosidade que ninguém queria saber, mas eu queria falar. Ela tava lá. Gente boa pra caramba. Estuda astrofísica. Estuda anãs. Estrelas de nêutrons ela estuda. E 1 milhão de outras coisas. E aí eu fui para apresentar uma comunicação oral de meia hora. Que nem um monte de gente. Infelizmente não foi transmitido, então não ficou gravado em lugar nenhum. Mas só para justificar aí a minha ausência da semana passada, né? Eu mandei para vocês o nome do evento. Tinha 30 pessoas. Ok, então... Tá. Vamos ver então, começar tudo com um exemplo. Vamos começar com um exemplo. Considere essa equação aqui, ó. Y duas linhas de x, então agora é uma equação de ordem 2, que tem uma derivada segunda, menos 6y' de x, mais 8y de x igual a zero. Essa é uma equação de segunda ordem, porque a maior derivada que aparece é a segunda. Ela é linear, porque só tem uma função, que nesse caso é a constante igual a 1, vezes a derivada, outra função vezes a derivada, e outra função vezes a incógnita aqui. Então isso é uma equação linear. Ela é homogênea porque ela dá igual a zero, não tem x aqui, x ao quadrado, x de alguma coisa, não tem. E ela tem coeficientes constantes. O coeficiente do y é 1, do y duas linhas é 1, do y' é menos 6 e do y é 8. Então isso é uma equação diferencial ordinária, linear, de segunda ordem, homogênea, com coeficientes constantes. E é o que nós vamos estudar durante várias aulas. São equações desse tipo. E são nessas equações que vão surgir os problemas dos osciladores, né? Todos os osciladores. Não sei se vocês já estudaram isso em Física 2. Já deu tempo? Osciladores vocês já estudaram em Física 2? Ainda não, já. Deve ter separado, né? Então, para uma parte sim, outra não.
Ok, a gente vai discutir isso aqui, tentando focar na questão matemática também. Ok, como é que a gente resolve essa equação, pessoal? Tem muitos métodos para resolver que vocês talvez estudem em outra disciplina, mas o que nós vamos estudar aqui é um desses métodos, que é o seguinte, olha. Devido à regularidade dessa equação, a gente pode pensar em tipos de funções que a gente substitui aí, que pode dar certo. Se fosse assim, por exemplo, ó, a gente pensaria numa função cuja segunda derivada dá menos a função. A gente poderia pensar, por exemplo, num cosseno, né? Ou num seno. Então, seno de x, a gente deriva e dá cosseno. A gente deriva de novo e dá menos seno. Então, quando a gente substitui a segunda derivada lá, fica menos seno mais seno igual a zero. Certo? Só que aqui, a gente pode substituir o seno ou o cosseno e não vai dar certo. Por causa dessa derivada aqui do meio. Então, não daria certo. Agora, se a gente poderia pensar... Eu vou apagar esse exemplo porque nós vamos discutir ele depois direitinho. E ele é justamente um exemplo bem importante. Então, mas vou ficar para depois. O exemplo, na verdade, mais comum de se usar é a exponencial. Então nós vamos fazer, entre aspas, um chute. Ou nos livros em inglês seria um guess, né? Um palpite, né? Que seria assim, de que o y na verdade é uma exponencial. Mas o que acontece? Se a gente disser que é só e elevado a x, isso é muito restritivo, tá? Pode ser que não dê certo. Nesse caso aqui não vai dar certo. Porque se a gente fizer a segunda derivada, vai ficar ela mesma. Menos 6 vezes a primeira derivada da ela mesma. Mais 8. E aí se a gente bota a exponencial em evidência, fica 1 menos 6 mais 8. E aí fica 9 menos 6, 3. E isso não deu zero, né? Quer dizer que não deu certo. Tá bom? Então o que a gente poderia fazer? Olha só que interessante. Se tivesse um número... A gente poderia ter um chute mais promissor. Se tivesse um número lá no expoente, vamos chamar esse número de lambda. Olha que interessante que ia acontecer se fosse assim. Se fosse assim, como é que ficam as derivadas dessa função? A primeira derivada vai ser a derivada de e elevado a lambda x. E vocês devem lembrar do cálculo que fica a derivada de lambda x é lambda, né? Vezes a exponencial de novo. Então essa aqui seria a derivada, tá? É importante que vocês consigam fazer essa derivada bem rápido, que vocês memorizem essa regra aqui, que vem da regra da cadeia, porque nós vamos fazer isso muitas vezes. E a segunda derivada é a derivada da derivada, então vai ser a derivada disso aqui. Como lambda é constante, esqueci de dizer, lambda é um número real. Eu escrevi aqui lambda pertence a R, significa lambda é um número real. Ou não. É um número. A gente não sabe se ele vai ser
real ou complexo, mas é um número. A gente poderia colocar que ele pertence aos complexos, que ele pode ser real ou complexo, né? Vocês estão ok com isso, pessoal? Deu para sacar essa... Quando eu digo que lambda é complexo, ele pode ser inclusive real, porque todo número real é um número complexo. Vocês sabiam disso? Alguém está surpreso? Quer que eu repita? Bom, se alguém quiser, só falar aí. A gente está aqui para isso. Bom, então a segunda derivada aqui vai ser a derivada da primeira. Como lambda é constante, ele permanece e a gente deriva isso aqui. Mas essa derivada a gente acabou de fazer lá em cima. Então fica o lambda que já estava e o lambda da derivada de cima. Então fica lambda quadrado e elevado a lambda x. Ok? Então a gente tem a primeira derivada aqui, que deu lambda e elevado a x, e a segunda que deu lambda quadrado. Então olha que interessante, quando a gente, em vez de botar exponencial direto, quando a gente bota esse número aqui, esse lambda, que a gente não sabe quanto é, surgem aqui esses coeficientes na frente, esse lambda e esse lambda quadrado. E com isso vai acontecer uma coisa muito interessante. Quando a gente substitui y, y' e y duas linhas na equação. Olha o que vai acontecer. Então a gente tinha essa equação aqui, y duas linhas, menos 6y' mais 8y igual a zero. A gente supôs agora que o y é e elevado a lambda x, e com isso, boa tarde, Hugo. Com isso a gente descobriu que y' vai ser lambda e elevado a lambda x, e que o y duas linhas vai ser lambda quadrado e elevado a lambda x. E substituindo, a segunda derivada vai ficar isso aqui. A primeira, menos 6 da equação, vezes a primeira, que é isso. Mais 8 vezes a função que nós estamos supondo que é isso aqui. Igual a zero. Agora, se a gente colocar exponencial em evidência, olha o que vai aparecer. A gente ficou com essa equação aqui. E agora? E agora, que é o seguinte, essa exponencial e elevado a x, e elevado a lambda x, nunca se anula. E ela não se anula mesmo que lambda seja complexo e o x também. A exponencial, nem a exponencial real, nem a exponencial complexa, elas nunca vão se anular. Nunca vai dar zero. Tá? Então, e elevado a lambda x é diferente de zero. Como ele é diferente de zero, e esse produto dá zero, significa que quem é igual a zero é essa parte aqui. Ou como a gente faz no dia a dia, corta aqui e corta aqui, certo? A mesma coisa. Mas como a gente está fingindo que sabe matemática aqui, e eu também, a gente tem que dizer, como a exponencial nunca se anula, e então quer dizer que se esse produto é zero, quer dizer que esse pedaço aqui é zero. Tá? Então, lambda quadrado, já vou responder. Então, significa que lambda quadrado menos 6 lambda mais 8 igual a zero. Por que é diferente de zero? Tá. Porque... Tá bom.
Não, é porque se for exponencial real, a exponencial real ela é assim, se ela for crescente. E ela vai ser sempre positiva, nunca vai dar zero. Se ela for decrescente, ela vai ser assim e também nunca vai dar zero. E se ela for imaginária, os valores dela estão sempre num círculo unitário aqui, do plano complexo. Esse aqui são os valores do e elevado a i θ, onde aqui é o ângulo θ, tá? Que foi a capa da aula sobre números complexos lá, né? Então nem a exponencial imaginária nem a real nunca vão dar zero. Se a gente multiplica duas coisas que não são zero, então a exponencial, mesmo que misture real e complexo, também nunca vai dar zero, né? Não sei se eu consegui explicar alguma coisa ou se ficou ainda mais confuso. Vocês me ajudam aí. Tá. Então, isso daqui é uma coisa que sempre vai acontecer. A gente sempre vai chegar nesse ponto, nesse estudo de equações de segunda ordem, blá 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 blá, coeficiente constante. Sempre vai acontecer isso. A gente vai chegar aqui. Vamos usar esse fato de que a exponencial é diferente de zero para cancelar ela dos dois lados. Ou fingindo que eu sou matemático, né? Como ela não é zero e o produto dos dois dá zero, então é porque isso aqui é zero. Esse segundo termo é zero. Essa relação aqui desses números lambda, que a gente obtém essa equação do segundo grau, vejam que isso é agora uma equação polinomial, né? Por quê? Porque isso é um polinômio em lambda. E é uma equação polinomial do segundo grau. Aquela que a gente estuda na oitava série. E que a gente fica se perguntando para que serve. Então tá aí uma resposta. Serve para descrever osciladores harmônicos. Como a gente vai ver depois. E, consequentemente ondas. E consequentemente toda transmissão de informação à distância, né, que utiliza ondas eletromagnéticas. Tá, então isso é uma equação polinomial do segundo grau. Ela recebe um nome. Essa equação se chama equação característica. De que? Da EDO original, né? Então essa é a equação característica daquela EDO. Não é interessante? É como se a gente tivesse substituído aqui em cima, ó, substituído a segunda derivada por um lambda ao quadrado, o y' por um lambda e o y por 1. Tudo isso graças a essa substituição aqui que foi dada pela exponencial, que foi o nosso chute, entre aspas, né? Mais um chute muito bem dado, um chute no ângulo, né? Beleza? Então agora o que a gente tem que fazer é resolver essa equação. E como ela é uma equação polinomial do segundo grau, vocês devem lembrar que o discriminante dela pode ser positivo, igual a zero ou negativo, né? E cada uma dessas três possibilidades vai dar uma técnica de solução diferente. E hoje nós vamos estudar as mais fáceis, que são o discriminante positivo e o negativo. Nesse caso aqui vai dar positivo, como nós vamos ver agora. Então, vamos resolver. A equação ela é desse tipo: a lambda quadrado mais b lambda mais c igual a zero, cuja solução, vocês devem lembrar, é primeiro encontrar o discriminante, que é o delta, que vale b quadrado menos 4ac, e depois determinar o lambda através da fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Ok? Então, no nosso caso lá,
a equação que a gente tem é lambda quadrado menos 6 lambda mais 8 igual a 0. Aí a gente pode identificar então o A igual a 1, B igual a menos 6 e C igual a 8. Identificando isso, nós podemos então calcular o discriminante, que é b quadrado menos 4ac. Então ele vai ser menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes c, que é 8. Menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1 vezes 8, menos 32. Então esse delta dá 4, que é positivo, tá? Então, o discriminante positivo é o caso mais fácil que tem. Agora a gente resolve o lambda. Então, o lambda vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Menos b, se o b é menos 6, então menos b é menos menos 6, mais ou menos da fórmula, raiz quadrada de delta, que é 4, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Menos menos 6 dá 6, mais ou menos da fórmula, raiz quadrada de 4 é 2, 2 vezes 1, 2. Então vejam que nós vamos ter aqui duas possibilidades. A gente vai ter um lambda 1, que vai ser 6 mais 2 sobre 2, que vai dar 8 sobre 2, que é 4. E a gente vai ter um lambda 2, que é com sinal negativo lá, que vai ser 6 menos 2 sobre 2, que vai ser 4 sobre 2, que é 2. Resumindo, a gente vai ter lambda 1 igual a 4 e lambda 2 igual a 2. Pessoal, tá dando para entender até agora? Alguém ficou em dúvida do que a gente falou até agora? Por enquanto tá tranquilo pra mim. De boa. A gente só não podia ter feito por subproduto essa aí. Oi? Não podia só ter feito por subproduto essa. Desculpa, não consegui entender. Ele tá perguntando se pode ser por soma e produto, professor. Essa Pode. é a equação de segundo grau. Pode, foi assim que eu criei esse exemplo, inclusive. Eu escolhi 2 e 4, somei e deu 6, multipliquei e deu 8. Pode sim. Então só vamos recapitular uma coisa, só para a gente não se perder aqui. A gente tem uma equação diferencial, que é essa aqui em cima. Tá? O objetivo é resolver essa equação. Para resolver essa equação, nós partimos de um chute. Que foi, vamos supor que essa exponencial que essa função y incógnita é uma exponencial de um número vezes x. Por quê? Porque se fosse só elevado a x, ia ser simples demais e não ia dar certo. Beleza. Quando a gente faz isso, esse lambda dá uma equação para a gente, que é uma equação do segundo grau lá, que a gente já conhece, né? Uma equação do segundo grau, que a gente pode resolver. Beleza. No nosso exemplo, eu resolvi, deu 4 e 2. E agora, o que a gente faz com esses números, né? 4 e 2. Vamos pensar um pouco. Bom, como são dois valores, de lambda, cada valor desse representa uma solução. Então, para a solução lambda 1, nós vamos ter uma solução y1, que vai ser e elevado a esse lambda 1 vezes x.
Certo? Deu para entender? Porque se a solução é e elevado a lambda x e eu tenho 2, então eu vou ter um lambda 1, que vai me dar um y1 aqui, que nesse caso deu 4. Então a gente vai ter uma solução y1 aqui, que vai ser e elevado a 4x, certo? Se tiver alguma dúvida é só me dizer. E o lambda 2 vai dar origem a uma outra solução que eu vou chamar de y2, que vai ser a exponencial desse lambda 2 vezes x. Ou seja, uma outra solução que vai ser e elevado a... Como lambda 2 é 2, e elevado a 2x. Então nós temos duas soluções aqui. Certo? Deu para entender isso aí? Sim, mas não exatamente. Pois é. A questão é o que fazer com essas soluções. Porque olha só, como a equação é linear, como a EDO original é linear, o que vai acontecer? Qualquer combinação linear dessas soluções vai ser solução também, tá? Dessas quais, das soluções y1 e y2, será também solução. E quem de vocês lembra o que é uma combinação linear? Uma combinação linear é quando a gente pega um número, multiplica por uma solução e depois soma com outro número vezes a segunda solução. Isso é uma combinação linear que nós vamos chamar de y. Então, meu amigo catador, antes de vender o seu material, passe na Açucadaria Santa Rita. Ficamos em frente ao Parque Sertanejo, próximo a Ecomap e do Clube Carros Soldados. Confira os nossos preços. R$ 50 centavos o quilo, cobre R$ 36 a quilo. é o patrocínio do YouTube. É a publi agora. Tá. Exatamente. Beleza, pessoal. Então, resumindo aqui. C1 e C2 são constantes, tá? Que podem assumir qualquer valor real. C1 e C2 são constantes. E na verdade elas podem assumir qualquer valor complexo. C1 e C2 podem assumir qualquer valor complexo. Quando a gente bota assim, pertence a C, não quer dizer que necessariamente vai ser imaginário. O que eu estou dizendo é, mesmo que C1 e C2 seja qualquer número real ou qualquer número complexo, essa função aí ainda vai ser solução da equação original, tá? Isso a gente pode verificar por substituição. A gente pode substituir e ver que isso é verdade, tá? Então, por exemplo, Então, por exemplo, ou seja, isso daqui é solução,
Isso daqui é solução, que são as, no caso, são as soluções básicas, né, que a gente encontrou, o y1 e o y2. Mas isso aqui também é. Essa daqui também. Certo? Essa daqui também. Todas essas aqui são soluções. Por quê? Porque todas essas são combinações lineares. Todas são combinações lineares das soluções y1 e y2. Nesse caso aqui, na primeira, o que eu escolhi? Eu escolhi C1 igual a 1, C2 igual a 0, né? Ó, se eu escolher aqui C1 igual a 1 e C2 igual a 0, vai ficar só o y1, que é elevado a 4x, tá? Então, apenas para escrever do jeito que nos interessa, o y, a nossa solução, ela vai ser C1 e elevado a 4x mais C2 e elevado a 2x. Deu para entender, pessoal? Isso vai ser uma solução. Então, todas essas aqui vão ser. Essa segunda vai ser a solução para a qual C1 é igual a 0 e C2 é igual a 1. Porque tem um 1 multiplicando aqui e esse é o y2. Certo? Então, esse aqui é o C2. Tá dando para entender, pessoal, essa questão do C1 e C2? Se alguém não estiver entendendo, é só me dizer. Ok. É nessa terceira aqui, ó, tem um número 1 multiplicando aqui invisível e aqui também. Então, para as duas, o C1 e o C2 vão ser igual a 1. Nesse exemplo 4 aqui, a constante C1 é igual a 1, que é esse número que multiplica a primeira aqui. O y1, esse aqui é o C1. E o C2 vai ser menos 3. Nesse exemplo 5, esse aqui vai ser o C1. Então, o C1 vai ser π ao cubo. E o C2 vai ser menos 2i. Então, pessoal, vocês podem substituir do jeito que vocês quiserem essas 5 equações aqui e vai continuar sendo solução. Beleza? Por quê? Porque como as equações são lineares, combinações lineares de soluções ainda são soluções, certo? Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, tá? Outra coisa diferente disso é o seguinte, né? Como a equação é linear de segunda ordem, tá? Ela não é de qualquer ordem, ela é de segunda ordem. E como nós encontramos duas soluções linearmente independentes, antes de continuar isso, vamos voltar um slide. Ó, o que interessa é a igualdade aqui. Ó. A equação é de segunda ordem e nós encontramos duas soluções linearmente independentes. Mas antes disso, a gente precisa lembrar o que é ser linearmente dependente e independente. Rapidinho, porque, enfim, a álgebra linear é uma coisa tão legal que se a gente começar, a gente fica só discutindo a álgebra linear a matéria inteira. Mas é o seguinte, ó. Duas funções f e g, elas são linearmente independentes
se uma não for múltipla da outra. Ou seja, se não existir um número, seja real ou complexo, C, tal que F seja igual a C vezes G. Se esse número não existe, elas são linearmente independentes, tá? Se C não existe, então F e G são linearmente independentes. E notem que isso é uma igualdade de funções, então na verdade isso significa f de x igual a c vezes g de x para qualquer x. Tá? Então, se uma função ela não é múltipla da outra, elas são linearmente independentes. Deu para entender? Então, exemplo. X e x ao quadrado são linearmente independentes. Porque um não é múltiplo do outro. Por outro lado, x e 3x elas são linearmente dependentes. Que é o contrário de ser independente, né? Por quê? Porque uma é múltipla da outra. Se a gente chamar essa aqui de G e essa aqui de F, claramente F é igual a 3 vezes G. Certo, pessoal? Tá dando para entender? Isso significa que F é múltipla de G. Ou a gente poderia escrever também que G é 1/3 de F. Elas vão ser linearmente dependentes porque uma é múltipla da outra. Deu para entender, pessoal, essa ideia? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Eu sei que álgebra linear é uma coisa... Eu sempre me confundia com isso. Por que mesmo que algebricamente o x ao quadrado não seria múltiplo de x, eu só conseguia ver com a reta e a curva, que elas só tinham a tangência lá, só assim Uhum. que eu entendia. É porque a gente escreve x, mas na verdade a gente deveria escrever f de r em r definido por f de x igual a x. Quando a gente junta essas três coisas, o domínio, o contradomínio e a lei da função, a gente tem a função. É isso aqui que é a f, tá? E a g de r em r dada por g de x igual a x ao quadrado, são três elementos: domínio, contradomínio e lei da função. Essas três coisas juntas formam a função g. Enquanto funções, elas não são múltiplas uma da outra, porque não existe nenhum número c que poderia... Eu estou dizendo o seguinte, eu não posso dizer que x é igual a 3x ao quadrado para qualquer x, né? Eu posso resolver essa equação e determinar um único valor de x para o qual isso vai valer, que no caso vai ser 0 e 1/3, né? Mas para que as funções sejam múltiplas da outra, essa igualdade tem que valer para qualquer valor de x sempre. Então, não adianta, isso aqui é mentira. Isso daqui não significa que as equações são múltiplas uma da outra. Mesmo que fosse 4, também só ia existir dois valores, x igual a 0 e x igual a 1/4, para o qual essa igualdade vale. Então, para ser múltipla uma da outra, tem que valer sempre, que é o caso do exemplo 2. No exemplo 2, essa função f ela vai ser múltipla da g para qualquer valor de x, porque a gente sempre vai ter f igual a 3 vezes g para qualquer valor de x. E já nessa daqui, só são múltiplas apenas em alguns valores de x.
entendeu? Porque a gente está discutindo agora a proporcionalidade de funções. Então a gente escreve x, na verdade a gente quer dizer uma função, que é isso aqui. Isso daqui é a função f, que seria o x. E essa daqui seria a função g, que seria o x ao quadrado, né? Então, enquanto funções, elas são linearmente independentes, ainda que seja possível encontrar alguns valores de x em que elas são múltiplas uma da outra, enquanto funções é impossível que elas sejam múltiplas uma da outra. Não sei se ficou mais claro. Ficou só. Beleza. Eu tenho medo de ensinar álgebra linear. Que às vezes eu também não entendo. Agora, só para a gente fechar a ideia, o que nós discutimos agora só vale quando forem duas funções. Se a gente quiser mais, a gente precisa redefinir o conceito de dependência e independência linear. Então, para que a nossa discussão feita no slide anterior seja válida para um número maior de funções, vou repetir, né? Para que a discussão do slide anterior seja válida para um número maior de funções, nós precisamos de uma outra definição de dependência e independência linear. Então a gente tem essa definição bem aqui, ó. F e G são linearmente independentes se, olha só, pessoal, isso aqui é um pouquinho confuso se a gente não pensar muito, então vamos pensar devagar. Nós podemos escrever isso aqui, né? C1 vezes F mais C2 vezes G, né? E nós podemos igualar isso a zero. Isso é uma equação, tá? Se essa equação tiver que ser válida para todo x, então isso é uma condição. Vamos impor a condição de que isso daí seja válido para todo x. Né? Vamos supor que nós sabemos quem é f e quem é g, tá? E nós impomos essa condição. Pode acontecer que quando a gente impuser essa condição, a gente seja levado inevitavelmente a concluir que as duas constantes têm que ser zero. Isso pode acontecer, tá? Se isso acontecer, significa que uma função não é múltipla da outra. Então isso significa que elas são linearmente independentes, tá? Então a maneira alternativa de dizer quando duas coisas são linearmente independentes é quando a única combinação linear que resulta igual a zero das duas for aquela combinação para a qual os dois coeficientes são zero, tá? Agora, se essa relação ela for válida para todo x, vamos colocar assim, esse símbolo significa para todo, é a mesma coisa. Para todo x, com pelo menos um dos CI, ou seja, com pelo menos C1 ou C2 diferente de zero, significa que elas são linearmente dependentes. Tá? Então, só para que a gente fique com a definição mais geral. Vamos ver um exemplo. Essas funções aqui
são linearmente dependentes, LD. Deixa eu só colocar essa abreviação. Linearmente dependente é LD, independente é LI. Abreviação para a gente não escrever que essas palavras são muito grandes. Por que elas são linearmente dependentes? Porque se eu fizer uma combinação linear aqui, C1 elevado a x mais C2 vezes 2e elevado a x igual a zero, eu posso cancelar esse e elevado a x e chegar à conclusão de que C1 é igual a menos 2C2. Ou seja, eu poderia muito bem escolher C1 igual a 1 e C2 seria menos 2, e aí eu teria uma combinação linear em que pelo menos um deles não é zero. Então elas vão ser linearmente dependentes. Por outro lado, se essas aqui, ó, e elevado a x e e elevado a 2x, elas vão ser linearmente independentes. O que significa que se a gente pegar uma combinação linear aqui das duas, e a gente quiser que isso seja igual a zero para todo x, então necessariamente isso significa que C1 é igual a C2, que é igual a zero. Tá? E eu não me lembro de jeito nenhum como é que demonstra isso. Eu não estava planejando falar isso, pessoal, então desculpa aí, eu não pensei em procurar. Mas se eu não me engano, no livro de álgebra linear do Serge Lang, se eu não me engano, tem isso. Mas vamos tentar fazer essa demonstração rapidinho. Aí se a gente não conseguir, fica como dever de casa e quem conseguir ganha um ponto para a segunda avaliação. Que é mostrar o seguinte, que dessa relação aqui de cima a gente chega nessa relação aqui de baixo. Será que dá para fazer? O que a gente poderia fazer aí? Poderia dividir pela exponencial, então ia ficar C1 mais C2 e elevado a 2x menos x igual a zero. Dividindo pela exponencial, né? Ou seja, C1 mais C2 elevado a x igual a zero. Se o... Vamos supor então que... na moral. Agora, por que que isso implica que C1 igual a C2 igual a zero? Porque a exponencial ela nunca vai zerar, né? Então, para a soma ser zero, como a exponencial nunca zera, então a soma tem que ser zero e para esses dois parcelas tem que ser zero. Faz sentido o que você está falando, mas tem um problema. Pode ser que o C2 seja positivo e o C1 negativo. Intuitivamente, a questão é a seguinte, é que o C1 é uma constante. Intuitivamente, então, o C1 vai estar bem aqui e a exponencial ela vai crescer. Então, não tem como essas duas funções serem uma ao inverso da outra para que a soma dê zero. Mas a questão é mostrar isso matematicamente. Como é que daqui eu concluo que C1 igual a C2 igual a zero? Fica aí o exercício. Já dei a dica, né? Não tenho certeza, mas eu acho que no livro que tem em português na biblioteca dos 100, mas eu acho que ela está fechada. E eu só encontrei o PDF dele em inglês. Serge Lang. Não tenho certeza se tem lá, mas eu acho que tem. Linear álgebra do Serge Lang. Enfim. Ok. Então, resumindo, pessoal, vamos descer aí
desse terreno da abstração que é a álgebra, vamos descer, voltar para a nossa equação aqui. Vocês ainda lembram o que a gente estava fazendo? O que a gente estava fazendo era isso aqui, ó. Nós encontramos duas soluções y1 e y2 da equação, essa e essa, né? E nós vimos o seguinte: combinações lineares dessas equações, elas são soluções também, tá? Só que eu não falei uma coisa importante, que é o seguinte: mais do que isso, y1, que é e elevado a 4x, e y2, que é e elevado a 2x, são linearmente independentes. Por quê? Porque, em geral, qualquer exponencial e elevado a lambda 1x e e elevado a lambda 2x, elas vão ser linearmente independentes se esses lambdas forem diferentes, e vão ser linearmente dependentes se os lambdas forem iguais, tá? Então, se a gente resolveu e encontrou que uma é 4x e a outra é 2, automaticamente elas são LI. Deu para pegar essa ideia? Mesmo que vocês não tenham entendido muito bem a questão da independência, ou tenham entendido? Deu para pegar essa ideia, pessoal? Quando a gente encontra duas soluções que as exponenciais têm números diferentes, elas são linearmente independentes. É como se essa daqui fosse uma espécie de I-chapéu e essa daqui fosse uma espécie de J-chapéu. Elas são independentes, certo? Ou eu estou falando grego para vocês? Me ajudem aí a explicar melhor. Não consegui entender. Tá confuso, né? Mas o que que tá confuso? Ah, sim. A parte de álgebra linear. Tá. Tá, o que interessa então... Alô? Estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Sim. Beleza, que eu mexi aqui no micrófono. Resumindo... Tá, resumindo então, como a gente encontrou dois números diferentes nas exponenciais, elas são linearmente independentes, é isso que importa, tá? Então, após essa pausa aí nas equações para a gente discutir álgebra linear, vamos voltar para a nossa equação. Como a nossa equação ela é linear de segunda ordem, e como nós encontramos duas soluções que são linearmente independentes, que no caso é e elevado a 4x e e elevado a 2x, então a solução geral da equação original é essa daqui, a combinação linear das duas. Então, aquilo que nós fizemos, que eu disse que a combinação linear era a solução, é mais do que isso. Na verdade, qualquer solução é daquela forma. Então, qualquer solução pode ser escrita como essa combinação linear aqui. Isso é uma consequência delas serem lineares e das equações serem, das soluções serem LI, né? Ou seja, nesse caso a solução geral seria C1
vezes e elevado a 4x mais C2 vezes e elevado a 2x. Essa daqui é a solução geral da EDO y duas linhas menos 6y linha mais 8y igual a zero. Beleza, pessoal? Essa é a solução. Tá? Vamos ver mais um exemplo que vocês vão ver aí que vai ser bem mais tranquilo o segundo exemplo. Não porque ele é mais fácil, mas porque é o segundo. Então vamos supor aqui, me digam aí dois números diferentes, por favor, e sendo que nenhum é zero. 8 e 11. 8 e 11. Tá. 8 mais 11 é 19. 8 vezes 11 é 88. Valeu. Vamos resolver essa equação agora. Ih, eu tava só ouvindo aí. Foi mal, galera. Tá. 5 e 3 seria bem mais fácil. Beleza. Vamos resolver essa equação? Como é que a gente faz? Então, o primeiro passo é supor que o y é um e elevado a lambda x. Tá? E substituir na equação. Então, fica y' é lambda elevado a lambda x. Y duas linhas vai ser lambda quadrado elevado a lambda x. E agora a gente substitui. Então é o segundo passo. Não, esse é o primeiro ainda. Vamos substituir logo. Então fica lambda quadrado elevado a lambda x menos 19 da equação vezes o y', que é esse, mais 88 vezes o y, que é esse. Então é a mesma coisa. A gente bota a exponencial em evidência. Né? Como a exponencial nunca se anula, a gente cancela ela aqui dos dois lados e obtém a equação característica, que vai ser lambda quadrado menos 19 lambda mais 88 igual a zero. Aí vem o segundo passo, que é resolver a equação característica, que é a equação do lambda. Então vamos resolver essa equação. A gente já sabe que as soluções vão ser 8 e 11, né? Porque a gente já montou a equação, mas vamos resolver assim mesmo. Então o delta vai ser b quadrado, que é menos 19 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, que é 88. Então o delta vai ser... Deixa eu só abrir a calculadora, que eu não sei fazer multiplicação. Dá 361 menos 4 vezes 88. Dá 9. Curiosamente, dá simplesmente 9. Olha só que bonito, né? Ok. Tá. Então o delta deu 9 e o lambda, a fórmula de baixo, cara, menos b exatamente, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então o b é menos 19, menos b fica menos 19
Não tem problema fazer isso aqui bem devagar para a gente acertar. Mais ou menos da fórmula. Raiz de delta é raiz de 9. E embaixo 2 a é igual a 1. Então fica 2 vezes 1. Então isso dá 19. Mais ou menos a raiz de 9, que é 3. 2 vezes 1, 2. Então isso vai resultar lambda 1, que é 19 mais 3 sobre 2. Então vai dar 22 sobre 2, que é 11. Né, para surpresa de ninguém. E o lambda 2, 19 menos 3 sobre 2, que vai dar 16 sobre 2, que é 8, também para surpresa de ninguém. Então deu 11 e 8. Né? Então resumindo aqui, lambda 1 igual a 11, lambda 2 igual a 8. Só uma observação, pessoal, tanto faz eu chamar um deles de lambda 1 ou o outro, tá? E um deles de lambda 2 e o outro não faz diferença. O importante é que dentro da nossa solução a gente não mude de ordem depois, porque pode confundir, certo? Ok. Aí vem o terceiro passo, que que é escrever a solução geral, né? Então, primeiro a gente tem uma solução y1, que é e elevado a lambda 1x. Então vai ficar e elevado a 11x, não é? E uma solução y2, que é e elevado a lambda 2x. Então vai ser e elevado a 8x. Aí aqui nós vemos o seguinte, ó. Pessoal, como o nosso delta é maior que zero, vão ser duas raízes diferentes. E reais, duas raízes reais diferentes, tá? Beleza? Que vão ser, no caso, esse lambda 1 e lambda 2. Então eu já sei que essas duas aqui, elas são LI. Essas duas aqui são LI, são linearmente independentes. Por quê? Porque lambda 1 é diferente de lambda 2, tá? Ou seja, 11 é diferente de 8, então elas são LI. Como elas são LI, isso vai acontecer sempre que o delta for maior que zero. Quando o delta for maior que zero, isso vai acontecer sempre. Tá? Então eu expliquei para vocês o que era ser linearmente independente, que essas exponenciais são linearmente independentes quando os lambdas são diferentes. Eu expliquei, porque faz parte da disciplina, mas sempre que o delta der maior que zero, vocês podem simplesmente chegar e dizer, então a solução geral é essa. C1 e elevado a 11x mais C2 e elevado a 8x e acabou. Certo? Ficou mais claro agora esse segundo exemplo, pessoal? Ó, deu para fazer em 3 slides só em vez de 50. Ficou mais claro agora esse segundo exemplo? Ficou sim, professor. Aliás, volta pro último slide pra terminar de copiar rapidinho, por favor. Esse? Não, o último. Mas esse era o último. Ah, não, esse aí. Tá. Obrigado. Tá. Pessoal, mais alguma dúvida em relação ao que a gente já viu até agora? Não. Então,
Eu falei metade do que eu ia falar hoje. Mas tudo bem. Como é que a gente coloca condições... como é que a gente determina essas constantes? Isso vai depender de uma condição inicial, né? Então, para determinar essas constantes, a gente precisa de condições iniciais. Mas eu vou deixar primeiro 2 exercícios aqui para vocês treinarem, que vão ser exercícios que também vão se encaixar nesse mesmo caso que nós estudamos hoje, tá? Então o primeiro vai ser esse aqui. Z duas linhas de x mais z' de x menos 6z igual a zero. E o segundo exercício vai ser x dois pontos de t menos x ponto de t menos 30x de t igual a zero. Só lembrando que x ponto de t é simplesmente dx dt, tá? E x dois pontos é simplesmente a segunda derivada de 2x dt2, tá? Porque essa notação do ponto aí ela é mais comum na física quando se trata de uma derivada temporal. Então eu vou deixar esses 2 exercícios para vocês fazerem, ok? E vamos discutir um pouquinho sobre condições iniciais. Então, no nosso primeiro exemplo, nós tínhamos essa equação aqui, né? E nós encontramos a solução geral dela, que foi C1 e elevado a 4x mais C2 elevado a 2x. Para colocar condições iniciais, elas têm que ser duas. No caso geral, elas são duas. Então, a gente vai ter que dizer o valor de y num ponto x0 e o valor da derivada de y no mesmo ponto. Tem que ser no mesmo ponto x0, tá? Então, por exemplo, a gente poderia dizer assim: vamos supor então que y de 0 é igual a zero e que a derivada de y nesse mesmo ponto 0 seja igual a 1, tá? Beleza? Isso seria um exemplo de condição inicial que nós podemos usar nesse exemplo ali de cima. Então, para esse exemplo aqui, nós podemos colocar essa condição inicial. E eu só observei para vocês que no caso geral a gente sempre precisa fixar a função e a sua derivada no mesmo ponto. Beleza? Então, vamos então encontrar C1 e C2 no exemplo que
satisfazem as condições iniciais que eu botei aí. Y de 0 igual a 0, y' de 0 igual a 1. Então, lá nas equações de primeira ordem que nós estudamos, nós tínhamos uma condição inicial, porque a equação era de primeira ordem. Agora, como nós temos uma equação de segunda ordem, vamos precisar de duas condições iniciais. Uma para a função e outra para a sua primeira derivada. Certo? Então, vamos lá. Partindo então da equação que y é igual a C1 e elevado a 4x mais C2e elevado a 2x, a gente impõe a primeira condição inicial, y de 0 igual a 0. O que é que essa condição significa? Essa condição significa que quando x for igual a 0, o y vai ser igual a 0, né? Porque bem aqui está o x e bem aqui está o y. Tá? Então, esse y vai ser igual a 0 quando nós tivermos lá em cima e elevado a 4 vezes 0 nas duas. Deu para entender essa substituição aqui, pessoal? Alguém ficou em dúvida nessa substituição? Quer perguntar? Fique à vontade. Não? Tá bom. Então aqui fica 0. Aqui fica e elevado a 0, que é 1. Então vai ficar só C1. Depois, e elevado a 0 dá 1 também, então fica C2. Então aqui a gente pode isolar ou C1 ou C2, tanto faz, e descobrir que C2 é igual a menos C1. Então isso é a nossa primeira relação para determinar essas constantes. Agora nós vamos impor a outra condição inicial, tá? Que é y' de 0 igual a 1. Mas para isso a gente precisa primeiro determinar a derivada, certo? Tá? Então, olhando lá para o y lá em cima, quem que vai ser o y'? Vai ser C1 vezes a derivada de e elevado a 4x mais C2 vezes a derivada de e elevado a 2x, certo? Então essa derivada vai ser, aqui da primeira vai cair o 4, então fica 4C1 e elevado a 4x. E na outra vai cair o 2, então fica 2C2 e elevado a 2x. Essa é a derivada, tá? Isso aqui não vai dar tempo, fica para a próxima aula. Então, só reescrevendo aqui, a derivada que a gente encontrou foi essa. E a condição inicial que nós temos é que essa derivada calculada em 0 é igual a 1. Tá? Então, isso daqui vai dar 1. Quando x for 0 na derivada. Então, fica e elevado a 4 vezes 0 mais 2 vezes C2 e elevado a 2 vezes 0. Então, fica 1 igual a 4C1 mais 2C2. Deu para entender, pessoal, como eu cheguei nessa equação? Ok, então a gente vai ter essa relação 1 e essa relação 2 e elas formam um sistema de equações algébricas lineares, né, de duas incógnitas. E aí nós resolvemos, né? Nesse caso é mais fácil substituir a primeira aqui na segunda. Então, como C2 é igual a menos C1, a gente substitui aqui na segunda
E aí vai ficar 1 é igual a 4C1 mais 2 vezes o C2, que é menos C1. Então 1 vai ser igual a 4C1 menos 2C1, ou seja, 1 é igual a 2C1. Passando o 2 dividindo, C1 igual a meio. Então determinamos aqui a primeira constante. Tá? Agora, como C2 é igual a menos C1 e C1 é igual a meio, então o C2 só pode ser menos meio. Tá? Então nós descobrimos aqui Compramos também panela, perfil, PVC, motor de geladeira e muito mais. Vamos subir o preço do Iguaí. Tem valor no seu material. Sucataria Santa Rita. Sucataria Santa Rita tá com tudo. Vamos lá. Então C1 é igual a meio e C2 é igual a menos meio. Pessoal, eu sei que já acabou meu horário. Me deem só 2 minutinhos só para eu fechar esse slide aqui. E só para a gente fechar a ideia. Então, como C1 é igual a meio e C2 é igual a menos meio, então o Y vai ser C1 é a 4x, né? Mais C2 é a 2x. Então, o Y vai ser, nesse caso, meio e elevado a 4x menos meio e elevado a 2x, ou a gente poderia escrever assim também. Esse vai ser o Y. Tá? A gente poderia escrever isso, então, como um problema de valor inicial. Um PVI. Então, esse PVI aqui com as condições iniciais y de 0 igual a 0 e y' de 0 igual a 1, ele tem essa solução. Y de x igual a e elevado a 4x menos e elevado a 2x sobre 2. Certo? Então, eu queria mostrar para vocês aí como é que fica a determinação dessas condições iniciais. Vejo que agora já é um pouquinho mais longo, né, o processo do que em equações de ordem 1. E já acabou o nosso horário, mas eu posso responder perguntas se vocês tiverem aqui. Não? Beleza. Professor? É, Professor? diga. Não sei quem é você. É o Jefferson. Tá, diga, Jefferson. Quando é que você vai disponibilizar a gravação dessa aula? Daqui a pouco. Ah, tá.